Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Falamos esta tarde com a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde, doutora Ana Rita Barros. Muito boa tarde, Dona Marta. Vamos inicialmente fazer uma referência ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Novas regras deverão entrar em vigor já no dia 25 de maio. Estarão as empresas europeias preparadas para implementar este conjunto de regras? Penso que algumas um pouco aflitas agora em cima da hora, como é costume. Dados recentes da semana passada, revelam que 90% das empresas não estão preparadas para implementar o novo regulamento. Apesar do regulamento ter algum tempo, não é? Sim. Foi um regulamento acordado em 6 de abril de 2016, adotado no mês de maio do mesmo ano pela União Europeia e que agora tem que ser transposto para os direitos dos países, dos Estados-membros, os direitos nacionais. Este regulamento vem substituir uma diretiva que estava completamente obsoleta, que tinha 20 anos e, portanto, não era da era digital, das novas tecnologias, das novas comunicações e portanto, foi uma necessidade de substituir a diretiva até então existente. Era premente esta adaptação à nova realidade? Era, até pela abordagem que grande parte das empresas faz aos cidadãos. Isto, no fundo, é para proteger os cidadãos e os seus dados, e o regulamento define regras muito rigorosas e tem uma característica: é comum a todos os cidadãos dos Estados-membros. Não é frequente que assim seja? Algumas estas não. Diretivas? Algumas diretivas são, mas no campo da proteção dos cidadãos, ser comum a todo o espaço europeu não é tão habitual quanto isso. Sim, é quase a primeira vez ou uma das poucas vezes em que acontece? Não, mas é uma das poucas vezes em que se aplica a qualquer cidadão de qualquer espaço europeu. Porquê? Porque as empresas também são empresas que operam a nível de todos os Estados. Aliás, referindo também a situação das empresas, estas regras se aplicam-se a todas as empresas que operam no espaço europeu, independentemente da sua sede ser ou não europeia. Portanto, empresas que têm sede fora, desde que operem cá dentro, no mercado interno, têm que aplicar as regras. E a administração pública também? Também. Claro, são todos os organismos. Sim. Organismos e instituições, administração pública, empresas públicas e empresas privadas, claro. No geral, o que é este regulamento sobre a proteção de dados? Reforçam-se os direitos dos cidadãos e os direitos a serem informados relativamente ao acesso aos seus dados pessoais, que muitas vezes são utilizados da maneira como muito bem sabemos, o direito à informação dos próprios cidadãos e o direito a ser esquecido, quase traduzido à letra. Ou seja, o cidadão, desde que não sejam dados relevantes em termos de segurança, por exemplo, pode solicitar ser esquecido da base de dados, ou seja, ser suprimido completamente. Completamente eliminado das bases de dados para não existir, de facto, às vezes alguns abusos que existem relativamente a situações bem conhecidas, não é? Desde que o cidadão autorize, a portabilidade de dados é possível perante este regulamento. Além disso, há uma proteção acrescida para as crianças. Portanto, as medidas são especiais. Para o caso das crianças, cada Estado-membro pode definir a idade máxima, o que considera aqui criança, 13 a 16 anos. Mas têm que ter sempre uma autorização prévia de quem tem a responsabilidade parental da criança para o fornecimento de dados. O que é importante, porque nós sabemos os abusos que aconteceram e que continuam a acontecer, porque eles têm acesso às tecnologias, muitas vezes uma coisa que os pais ou os responsáveis não dominam, não é? Exatamente. O incumprimento penaliza as empresas? Penaliza muito. O teto máximo vai a 20 milhões de euros de coima e as coimas são aplicáveis sobre 4% do volume anual de vendas que as empresas têm, não a nível europeu, mas a nível mundial. São valores elevados, que normalmente são multinacionais que operam
no mercado. A União Europeia promete, além de ter dado ajudas aos Estados-membros para a aplicação, promete acompanhar a execução do regulamento e fazer um relatório daqui a um ano. Com certeza estamos a falar de outros dados, esperemos que sim, nessa altura. Além disso, este regulamento estabelece que quando uma empresa seja alvo de violação de dados, que possam colocar em risco os cidadãos, tem que comunicar às autoridades locais e europeias no prazo máximo de 72 horas para depois de serem tomadas as medidas convenientes. Em Portugal, quem irá fiscalizar? A Comissão Nacional de Proteção de Dados. Exatamente. Foi criada, as que não tinham foram criadas em cada um dos Estados-membros. E também existe um organismo a nível de Bruxelas que irá supervisionar, estabelecer contactos privilegiados com essas comissões. Os Estados Unidos da América inauguraram a sua embaixada em Jerusalém, Israel. A União Europeia tomou uma posição talvez não tão dura quanto seria de esperar, não é? Exatamente, porque não há unanimidade dos Estados membros da União Europeia em relação a isto. Não houve, embora a União Europeia tenha exortado os Estados-membros à máxima contenção. Tem a correspondência política que nós bem sabemos. E gostaria, com certeza, a diplomacia europeia de ter estabelecido uma resposta muito mais firme aos acontecimentos. Embora tenha dito, perante o abate de palestinianos pelas forças israelitas, que exigia o respeito pelo direito à manifestação pacífica e pelo princípio da proporcionalidade no uso da força. No entanto, a declaração final não foi com o cariz que se pensava, exatamente porque há 4 Estados-membros. A Hungria, a Roménia, a República Checa e a Áustria, que se fizeram representar na cerimónia organizada para assinalar a mudança, o que não permitiu, de facto, essa posição tão direta e frontal da União Europeia, quanto era de esperar pelas declarações da diplomacia europeia nos últimos tempos. Não é? Isto acontece no momento em que o Estado de Israel assinala 70 anos. Exatamente. Também. E foi uma forma dos Estados Unidos, enfim, darem os parabéns a Israel, mas é uma situação complicada, porque a União Europeia já tem tomado muitas vezes a posição da sua concordância pela criação de 2 Estados. Sim, o Estado palestiniano e o Estado de Israel, naquele território. E que Jerusalém seria uma capital comum. Portanto, enfim, esta posição destes 4 Estados vieram afrouxar um pouco a posição que seria de esperar de uma Europa que deve falar a uma só voz, exatamente, e defender determinados valores. Não é inédito, porque há outros Estados da América Latina que já transferiram a embaixada para lá. Mas, enfim, da América Latina, a proximidade com os Estados Unidos, nós esperamos outras posições da Europa. Enfim, da Europa não se esperava, mas, enfim, é a Europa que temos neste momento. momento. E que temos que tomar uma posição firme a nível institucional. O Banco Central Europeu tomou posição quanto à reforma do euro? Sim, através das palavras do seu presidente Mário Draghi, em final de mandato, não é? Deve sair daqui a um ano, e assumiu uma posição quanto à reforma da zona euro. Como sabemos, é um ponto da agenda da Cimeira do próximo mês de junho e que será com certeza tratado ao mais alto nível, e referiu a necessidade de um equilíbrio entre as propostas que estão em cima da mesa. Ou seja, tentou compaginar as propostas mais ambiciosas de alguns Estados do Norte, não é? Sim. Com as outras mais solidárias da França e dos Estados mais a sul. É conhecida a posição de alguns Estados do Norte relativamente a esta matéria. Inclusive a Alemanha. A Alemanha e a Holanda também está alinhada no mesmo padrão, exigindo, e mesmo a Finlândia também, exigindo rigor nas contas públicas e o menor risco para os mercados. E isto porquê? Porque existe subjacente o receio de que o atual mecanismo de estabilidade financeira, o conhecido Fundo de Resgate, que salvou alguns bancos, inclusivamente
no caso nacional, esse fundo tem hoje 500 mil milhões de euros e que seja direcionado para salvar alguma da banca italiana. E os Estados do Norte dizem que parte desse fundo provém do nosso orçamento. Enfim, é tal situação, não temos um orçamento comunitário total, temos um orçamento por país e de maneira que tem estas situações. O presidente do banco, o Mário Draghi, citou que a partilha de recursos públicos ajuda a diminuir o risco e que se tinha visto muito bem essa situação quando foi a recente crise económica que assolou a Europa e que os autores, segundo Mário Draghi, os autores isolados têm menos capacidade de absorver os choques, não é? Os choques económicos. Estes argumentos do Mário Draghi são vistos como uma proposta clara à conversão do fundo de resgate numa caixa de reserva para a resolução bancária, portanto, bancos em dificuldade. O que, aliás, constitui uma das propostas subjacente à criação do Fundo Monetário Europeu, defendida quer por Bruxelas, quer pelo presidente Emmanuel Macron. Por isso, embora não tenha dito explicitamente, também não o pode fazer, ou não deve fazê-lo, é uma aproximação a esta linha política. Veremos o que é um sinal. É um sinal. Veremos o que resulta das negociações em junho. Uma notícia menos positiva dá conta, e são dados do ano de 2017, que as empresas europeias continuam com níveis elevados de emissão de gases com efeito de estufa. Por estranho que pareça, empresas europeias que estão situadas no centro da Europa. São os gases de efeito de estufa que resultam de um regulamento de 2005, pioneiro na União Europeia, que é o Regime de Comércio de Direitos de Emissão, ETS, conhecidos. E estes regimes consistem em quê? Na compra e venda de licenças para emissão de gases. Compra essa que pode ser feita por empresas que não tenham utilizado os seus plafons. A União Europeia estabelece limites. Este mecanismo europeu foi revisto em 2015, estabelecendo limites ainda mais exigentes, mas a crise veio, por outro lado, descompensar esta medida de certa forma, porque o preço por tonelada da emissão de CO2 está muito baixo. Um sexto do que estava previsto estar nesta altura. Isto porquê? Porque com a crise produziu-se menos, produzindo menos, o mercado não procura, não é? Exatamente. Há esse desequilíbrio. Sim, portanto, aqui também funciona a lei da oferta e da procura. Sempre não. É a tal mão invisível do Adam Smith. E, portanto, o preço muito baixo na transação da tonelada não tem o efeito dissuasor pretendido. E encoraja a utilizar, enfim, combustíveis mais baratos, mas mais poluidores. É porque grande parte destas empresas que constam do relatório utilizam ainda carvão. São centrais elétricas. A carvão. A primeira do tal ranking, aqui ranking menos bom, não é? De que foi publicada, é uma central elétrica na Polónia, em Bełchatów, e também a seguir grande parte das empresas são alemãs até à 11ª posição. Portanto, consumindo este combustível fóssil provoca um aquecimento global que nós sabemos. Portugal também está na lista. Está nesta lista. Está na lista. Está na 15ª posição, com o complexo de Sines. Mas também muito próximo a Portugal temos duas centrais, uma delas até com participação da EDP, que também estão na lista na 17ª e na 19ª posição, respectivamente em Gijón, Espanha, mas a Espanha próxima à fronteira, as centrais mais perto de nós, e a outra na Corunha. São situações acompanhadas todos os anos por relatórios. Esperemos que haja medidas que possam inverter esta situação. É previsível que tal venha a acontecer em breve. A Fundação George Soros retira-se da Hungria. A Fundação foi criada em 1984, financiada pelo multimilionário George Soros, que tem nacionalidade húngara e americana. E apoia inúmeros programas de cariz social, de direitos civis, e tem também uma universidade. É uma organização não governamental. É uma ONG, exatamente. Que o governo húngaro considera
enfim, como nós vimos na campanha, uma organização que vai apoiando imigrantes, muitos deles, porque, diz o governo, vêm estudar para a tal universidade localizada na Hungria. O que é que o governo fez? Aprovou recentemente a lei chamada, já designada Lei Soros, que não foca diretamente a organização, como seria óbvio, mas todas as organizações não governamentais, e prevê que os donativos vindos de fora da Hungria para essas organizações sejam taxados em 25%. Além disso, as organizações passam a ter uma autorização especial de funcionamento através do Ministério Interior húngaro e submetem-se a rigorosos controles de segurança. Daí a retirada da organização, da Hungria. Anunciou que vai retirar a sua sede e vai localizá-la em Berlim. Além disso, esta organização também já prevê mudar o seu campus universitário da tal universidade para Viena, que já se disponibilizou para esse efeito. Áustria. Na Áustria. Neste momento, estima-se que a Fundação Soros tenha aplicado na Hungria 335 milhões de euros nestes planos de ajuda, o que é muito significativo. Um dado interessante é exatamente que Viktor Orbán tenha estudado com uma bolsa da Fundação Soros em Oxford nos seus tempos de estudante e quando era um ativista contra o regime da autora. Enfim, esqueceu-se de olhar para o seu passado. Isto não é, isto acontece muito vulgarmente, não é? Ainda mais na política. A memória curta. De maneira que a Fundação Soros financia bolsas de estudo e esta foi uma delas. Vamos terminar, doutora Ana Rita Barros, com uma frase. Uma frase, exatamente, da comissária responsável pela política externa, pela diplomacia europeia, digamos nós, Federica Mogherini, sobre o acordo nuclear que tem sido tão falado ultimamente. É uma frase muito curta e retirada de um discurso e que diz o seguinte: o acordo nuclear não é bilateral e, portanto, não está nas mãos de nenhum país terminar com um acordo unilateralmente. Deixam-se as leituras, obviamente, pelos comentários que temos ouvido ultimamente e pela posição dos Estados Unidos e também da Europa. Doutora Ana Rita Barros, até uma próxima conversa. Obrigada. Muito obrigada, Ana Marta.